Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos mais uma vez iniciando nesse ano as palestras através de gravações de vídeo. E essa é a nossa primeira gravação neste ano. Oxalá, breve, poderemos pensar em palestras presenciais, porque, particularmente, nós sentimos que as palestras, não só palestras, mas as atividades presenciais, elas emanam um calor, um carinho, um afeto, e que através do vídeo é importante, e também agradecemos ao Reencontro, essa casa maravilhosa, que sempre nos acolheu e nos acolhe, procura fazer o máximo possível, procura atender às necessidades, e só que hoje as necessidades imperiosas ainda é em relação aos cuidados, né, aos procedimentos que devem ser tomados em relação à Covid, porque hoje ela ainda não cessou. Eu acredito que ela deu uma aliviada, realmente aliviou, mas ainda não está no momento propício. E, às vezes, essa falta desse contato pessoal, que também acaba nos levando um pouquinho às depressões, à tristeza, né? Mas isso tudo passa. E nós temos que pensar, ter fé. A fé acima de tudo. Não uma fé cega, mas uma fé raciocinada. Então, eu acredito que mais um tempo, mais cedo ou mais tarde, realmente tem que voltar às rotinas normais. E os procedimentos ainda continuam, o uso da máscara, álcool, eu vejo que isso ainda é necessário, porque numa das palavras do mestre, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos a ti mesmo, ou seja, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos amar, como amamos a Deus, amamos o nosso próximo, mas também nós temos que nos amar. De que forma? Procurando resguardar, procurando, eventualmente, ter uma vida sadia, de uma qualidade melhor, e nós temos que nos sujeitar, então não tem por onde. Então, hoje, nós iniciamos sobre o tema autolibertação. O que vem a ser autolibertação? Eu procurando nos textos, tem um texto muito interessante, eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo, as epístolas, né, que são as cartas que ele enviava àqueles seus seguidores, né, entre eles, principalmente, Timóteo. Então, ele tem uma carta, é a primeira carta para Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo, e afirmo que nada levaremos. Então, já há 2020 anos atrás, né, Paulo já dizia exatamente isso. Nós nada trouxemos para este mundo, e ainda afirmava que nada podemos levar, então. E ele também, numa das partes, ele diz que temos tudo, mas, ao mesmo tempo, nós não temos nada. Temos tudo, mas, ao mesmo tempo, não temos nada. Porque tudo é passageiro. Quando nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, e nós precisamos trabalhar, nós temos que ter recursos, nós temos que procurar um teto, uma moradia. Isso tudo é uma necessidade básica do ser humano, não tem por onde. Se alimentar, se abrigar, isso tudo faz parte do gênero humano, é preservação. Mas só que tudo que nós temos, nada nos pertence, porque mais cedo, mais tarde, quando nós vamos para o plano superior, tudo fica. Então, quando nós falamos da importância da autolibertação,
nos livros de Joana de Ângeles, psicografado pelo grande Divaldo Franco, num dos livros, ela trata exatamente sobre a autolibertação, ou seja, você se autolibertar daquilo, das amarras que nos prendem. Nós somos presos por algumas amarras. Então, nós somos presos pelos nossos medos, pelas nossas dúvidas, muitas vezes pela falta de fé também, e fora outras não virtudes, porque existem as virtudes e as não virtudes. E Santo Agostinho, que eu considero um dos sábios, né, que viveu por volta do ano 400 depois de Cristo, entre 400 e 450 depois de Cristo, em Hipona, no norte da África. Mas ele, na realidade, pertencia a Roma, e Agostinho tinha a cidadania romana. E ele falava perfeitamente o latim e outras línguas. E ele só depois de adulto que ele conseguiu se autolibertar. Ele se autolibertou dos vícios que ele tinha, da boemia, das bebidas, da vida noturna. E, de repente, um dia ele descobriu que a sua mãe também orava muito, Santa Mônica, ela orou muito para a conversão dele. E quando ele se converteu praticamente, eu diria que numa das bases da pirâmide do cristianismo, como Paulo. Paulo foi também uma das bases importantíssimas para que o cristianismo hoje continuasse crescendo. Quando eu digo cristianismo, no todo sentido, é o cristianismo primitivo, aquele que Jesus realmente pregava, porque Jesus não tinha especificamente uma igreja, ele tinha uma comunidade. Então, a igreja dele, eu diria que ela abarcava todas as raças, tanto os gregos, os cipriotas, os turcos, que embora na época não eram os turcos, mas tinham outros nomes, né? Então, o que acontece nos livros de autolibertação, que a Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso querido e amado Divaldo, ela nos mostra que muita coisa está no inconsciente, está no subconsciente. Então, nós temos aquilo que é o consciente, tudo aquilo que nós temos ideia do que ocorre, e no inconsciente são coisas que estão armazenadas, e podem ser até coisas de outras vidas, ou seja, de vidas passadas que nós acreditamos na reencarnação. Então, quando nós falamos na autolibertação, o catecismo em si, o espiritismo, tem uma arma muito importante. Ela é um dispositivo que é exatamente a reforma íntima. E a reforma íntima é que nos levará a nos libertarmos, porque existem coisas que estão dentro de nós e aquilo não aflora. Tem uma série de casos que aqui não daria o tempo suficiente para contar, mas algumas coisas que estão lá no subconsciente podem estar atrapalhando agora. Então, quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos pensando principalmente quando nos faltam certos tipos quando nós temos certos defeitos, porque na realidade esses defeitos eles acabam se tornando até maiores do que as virtudes. Há um tempo atrás comecei a escrever um livro sobre as virtudes e elenquei 67 virtudes. Existem mais virtudes do que os defeitos. Mas os defeitos é que mais se evidenciam, é o que mais está em evidência. Então, o que nós precisamos nessa autolibertação? Por exemplo, o ciúme. O ciúme é uma coisa que está inerente a algumas pessoas. Quando essas pessoas elas começam a se libertar, começam a perceber que nós não somos o dono de tudo. Tudo que nos pertence, é como disse Paulo,
tudo que nós temos, não trouxemos nada, mas também não vamos levar nada. Então, não adianta ter o ciúme das coisas materiais. Existe também o ciúme no aspecto pessoal, que isso também causa inveja. Inveja de uma pessoa bem-sucedida, inveja, quando se tinha no tempo da escola, que isso é fato, nós tínhamos inveja daqueles que eram alunos brilhantes, que eram bons em matemática, eram bons em física, e assim por diante. Então, a inveja, ela está praticamente em todas as camadas. A inveja, ela está arraigada. E nós temos que começar a nos libertar desta inveja. As mágoas que ficaram, e os anos vão passando e ainda permanecem. Eu conheci uma advogada que um dia, uma conversa, ela já tinha sido espírita, não era mais, está procurando outras alternativas e não iria encontrar outras alternativas, porque emocionalmente ela estava muito instável. E ela contou o seguinte fato, que ela tem uma irmã que na época faziam 30 anos que ela não via a irmã. E ela não via a irmã durante esses 30 anos e elas se odiavam. Ela disse, eu tenho ódio da minha irmã e minha irmã tem ódio de mim. 30 anos que nós não nos falamos e não vamos nos falar, dos dois lados. E ela disse, eu devo voltar novamente aqui para resgatar isso aí. Então, note, uma pessoa que tem uma certa cultura, uma advogada tem cultura, sabe, é esclarecida e permanece exatamente no erro. Ela não se autolibertou. Eu tenho uma historinha interessante, que é o seguinte, dois amigos se encontraram, dois amigos que estudaram juntos durante um determinado tempo, muitos anos que não se viam e se reencontraram. Aí começaram a conversar. Aí um deles disse, estou me lembrando que você teve um desafeto ali na escola, tal, fulano e tal. Ele falou, teve, mas já esqueci. Isso já passou. Isso já foi há 32 anos atrás, 32 anos, 6 meses e 25 dias. 6 meses, 45 e 32 anos, 6 meses e 45 dias. Mas já esqueci. Note, ele não esqueceu coisa nenhuma. Ele sabe até o tempo. Foi lá no pátio, na hora do recreio, e ele me negou um pedaço de chocolate, mas já esqueci, mas deixa isso para lá, foi há 62 anos. Ele não esqueceu, porque ele não se autolibertou. Ainda ele está preso naquela amarra, então, aquela mágoa. Então, ele está amarrado em algo que aconteceu há 32 anos atrás, e vai levar isso muito mais para frente. Então, ele disse que não, eu esqueci, perdoei, não. Se ele dissesse, eu me lembro, mas isso aí já passou, acabou. Bom, tem até data. Então, quando nós falamos dos nossos defeitos, das nossas virtudes, tem alguns dos nossos defeitos que podem ser autolibertos. Por exemplo, a inveja, o ódio. Então, por que o ódio? Porque o ódio é como se tomássemos o veneno. Nós vamos engolindo aquilo, ou vai ficando, e vai corroendo, como a oxidação do ferro. A ferrugem vai comendo o ferro aos poucos. E exatamente o ódio é isso, essa corrosão. E as pessoas que guardam ódio de muitos anos, em tempos passados, isso é falta de autolibertação. Se a gente deixa de odiar, nós estamos nos autolibertando. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, quando nós falamos de reforma íntima, a reforma íntima ela vai exatamente nesse aspecto. Então, nós temos que procurar os defeitos que eles são mais fáceis de enxergar, embora às vezes nós não queremos enxergar os nossos defeitos. Mas nós percebemos.
Sempre que alguém nos critica, alguém fala alguma coisa, está falando em relação a um defeito nosso. E aí que nós temos que avaliar, nós temos que ter o bom senso de tentar entender. Eu mesmo, na minha vida, depois de tantos anos, sempre que existia uma crítica, eu sempre iria verificar onde eu estou errado. Santo Agostinho fazia isso. Onde eu estou errado, onde eu estou errando. Então, por exemplo, a intolerância, quando a gente se torna intolerante, ou às vezes intolerante com alguém, existe um porém. O que está acontecendo? Por que eu tenho intolerância a determinada pessoa? Pode ser que é um fato de vidas passadas. Outras, não. Outras, simplesmente por inveja. Eu sou intolerante por inveja. Eu sou intolerante porque eu não aceito essa pessoa. Essa pessoa é mais brilhante do que eu, por exemplo. Então, é a inveja, o ciúme, o ódio. Existe outras infinidades de nossos defeitos que nós temos que conhecer. Principalmente aqueles que são os mais comuns. Quando nós falamos de ambição, a ambição desmedida é um defeito tremendo. E às vezes a pessoa não percebe, ele quer mais, ele quer mais. Então ele está naquela ganância. Então é a ganância. Então nós temos algumas coisas, por exemplo, a negligência, que é um defeito. Nós somos negligentes e afetamos alguém. E quando nós estamos afetando alguém, porque nós não nos libertamos. Então, quando nós falamos da autolibertação, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro da Joana de Ângeles, que fala exatamente sobre o consciente e inconsciente, e muitas vezes está no inconsciente, que é um gatilho, alguma coisa ocorre, um gatilho que faz disparar um determinado sentimento, e nós temos que descobrir isso. Então, nós temos, na parte espiritual, eu diria, essa ferramenta que é exatamente a autocrítica, que, na realidade, a autocrítica é nada mais, nada menos do que a reforma íntima. Então, nós temos que ter uma autocrítica. Eu tenho que começar a entender aonde eu estou errando, aonde eu estou negligenciando, aonde eu estou tendo má fé em alguma coisa, aonde eu estou, leva e traz. Nós sabemos que tem 2 amigos ou 2 amigas que não se dão e nós somos de leva e traz. Eu já tive a oportunidade de um caso assim, dentro de uma casa espírita que eu frequentava, trabalhador, e conversando com uma pessoa, eu disse uma determinada coisa, mas nada de especial, absolutamente nada. Essa pessoa foi para essa pessoa que é amicíssima minha, distorceu e passou uma informação errada. E essa pessoa que é muito bacana, uma dirigente maravilhosa, amicíssima, ela mesma achou que jamais eu teria dito aquilo. Ela tinha certeza, mas ela veio conversar. Olha, falaram isso. Eu falei, opa, peraí. Então, aí nós percebemos que aquela pessoa era de leva e traz, que ela fazia a mesma coisa com outras pessoas. Então, ela não se libertou ainda, ela não conseguiu ter uma autolibertação desse vício de fazer fofocas. Porque, na realidade, a fofoca ela é muito ruim, porque ela destrói. Muitas vezes ela destrói uma amizade. Então, eu vejo isso muito, percebi isso muito. Empresas, eu trabalhei em 2 multinacionais por um período até razoável, e eu percebia que alguém jogava alguma coisa que era para destruir alguém. Alguém apresentou o projeto e vinha uma pessoa, não, olha, eu acho que esse projeto, não sei se isso vai dar certo, não sei o quê, tal, ia disseminando essa ideia de negatividade, porque ele gostaria que aquela pessoa não tivesse sucesso. Então, aquela inveja, aquele ciúme, aquilo corroía essa pessoa que eu conheci. Então, ele não tinha uma autolibertação, ele não se libertou daquilo. Que ele, para ser bom quanto o outro, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que avançar.
independente de qualquer coisa. E a nossa vida, ela é assim. Então, o que nós temos que fazer em relação a uma autoanálise? É elencar quais são os problemas, quais são os meus defeitos. Nós sabemos quais são os nossos defeitos. Só não enxerga quem não quer. E essa autolibertação também não é fácil. Não é fácil, não é de uma hora para outra. Santo Agostinho levou 20 anos, outros mais levaram muitos anos. E o próprio Paulo de Tarso, ele, quando descobriu o mestre, o caminho, ele já era homem feito. Ele já era doutor da lei. Ele conhecia o judaísmo e ele era uma pessoa promissora dentro do judaísmo. E acabou descobrindo outros caminhos na humildade, na sua tenacidade, na sua resiliência, porque ele tinha uma autolibertação, ele se autolibertou. Quando ele diz, eu não vivo em Cristo, Cristo já está em mim. Então ele já sentia o Cristo dentro dele, porque ele se autolibertou. Então eu gostaria que tem uma série de, por exemplo, inveja, ciúme, ambição, ganância, vaidade, tem uma lista grande aí. Então é interessante fazer umas 5 ou 6 questões, né? Escrever 5 eventuais defeitos. Pessoa que chega sempre atrasada, a pessoa que não faz tudo o que tem que fazer, deixa as coisas pela metade, são defeitos. Nós temos que corrigir. E só corrigimos a hora que nós descobrimos que nós temos que realmente fazer uma autoexpiação, vamos dizer assim. É onde a gente faz uma autolibertação, se libertar dessas amarras, se libertar desses gatilhos que estão escondidos dentro de nós. Está lá no inconsciente. Tem muita coisa que está no inconsciente e nós não conseguimos entender certas atitudes. Então, aí equivale à reforma íntima. Eu vejo que esse realmente é o caminho do amor, é o caminho da bondade, porque Jesus, o que ele fez? Ele foi o divisor de águas. Em relação aos judeus, ele foi o divisor de águas. Era a lei do talião, dente por dente, braço por braço, olho por olho, perna por perna, a vingança. E talvez na época de Moisés, época mosaica, talvez para ele aquilo fosse uma forma de atenuar um pouco a violência sem ter que pagar pela violência, por exemplo. Alguém realmente batia em alguém e ficava por isso mesmo, o mais forte, o mais fraco. Mas, de repente, a lei dizia, se você bateu, você vai receber. Mas não é o que Cristo pregou. Então, ele foi o divisor de águas, ele dividiu. Ele buscou o quê? O amor, a compreensão, o perdão, a fé, a disposição para ser um bom cristão, quando eu digo cristão em todos os sentidos. Nós temos obrigação de sermos bons espíritas. E nós temos um manancial de livros, de uma série de palestras, uma série de coisas que podem ser usadas exatamente para o nosso estudo, onde nós vamos nos reformular, onde nós vamos nos reconstruir. Às vezes nós temos que nos destruir e reconstruir. Às vezes acontece com uma casa. Você demole a casa, deixa no chão e refaz a casa. Então, muitas vezes, nós não chegamos talvez a esse ponto, essa necessidade de autodestruição para se realmente voltar. Não, o importante é que nós possamos saber o caminho do bem. Então, não é fazer o bem porque eu quero fazer o bem. Não é o bem pelo bem. É muito mais do que isso. O bem pelo bem, eu vou fazer o bem para ficar livre, vou dar uma esmolinha aí para ficar livre e tal. Não é. O bem é muito mais do que isso. O bem não é só a parte material, mas o bem também está ligado à parte espiritual. Então, eu agradeço, eu gostaria que vocês fizessem uma análise de cada um, de quais são os defeitos, quais são as qualidades, porque nós temos qualidades, e procurar a
libertação. E aí nós estamos no caminho do Mestre, que o Mestre, em suas passagens, né, bíblicas, sempre mostrou o caminho do bem. Então, eu agradeço imensamente a atenção de vocês mais uma vez. Agradeço também a todas as pessoas que estão trabalhando firmes no reencontro, buscando reestruturar, e que os bons espíritos, que as bênçãos de Deus possam ajudá-los, iluminá-los realmente a encontrar o caminho do bem, o caminho melhor para a divulgação da doutrina. Então, eu agradeço imensamente, fique com Deus e vamos realmente pensar como eu posso melhorar. Um grande abraço a todos e com a bênção de Deus. Obrigado.